Seja bem-vindo ao Jornal Regional. As farmácias portuguesas estão com falha de medicamentos. A exportação ilegal e a crise do setor são as principais causas da falta de abastecimento das farmácias. Muitos dos doentes que não conseguem aviar as receitas acabam mesmo por abandonar o tratamento. Acontece com cada vez mais frequência chegar a uma farmácia e o medicamento prescrito não estar disponível. Desde 2012 que a reposição de medicamentos nas prateleiras das farmácias se agravou. Quase metade dos utentes, 46%, já foram afetados pela falta de medicamentos que não estavam disponíveis. A conclusão é de um estudo da consultora Deloitte para a Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica. Sendo esta a segunda vez que a Deloitte realiza este estudo sobre a falta de medicamentos nas farmácias, concluiu-se que de 2009 para este ano o problema tomou novas proporções. Das 122 farmácias inquiridas, concluiu-se que em todas há falhas nos abastecimentos. A exportação ilegal e a crise do setor são as principais causas na falha da reposição dos estoques nas farmácias. A espera pelo medicamento ronda os 19 dias, mas há casos em que a espera pode chegar aos 40 dias. 75 médicos também foram inquiridos no estudo da Deloitte e afirmam que um terço dos doentes abandonaram a toma dos medicamentos em falta e 41% atrasaram o seu início. Entre os medicamentos em falta, os de tratamento para o sistema nervoso central continuam a liderar com cerca de 46% das quebras. O ano passado foi criada uma plataforma online pelo Infarmed, onde se podem registar as falhas de medicamentos nas farmácias, a sua comercialização e o controle dos medicamentos e outros produtos de saúde em Portugal. O Ministro da Saúde, Paulo Macedo, afirmou que uma vez que há falta de medicamentos básicos e baratos nas farmácias portuguesas, o laboratório militar pode então começar a produzir os medicamentos em falta. O Banco Alimentar contra a Fome esteve no passado fim de semana a recolher alimentos nos supermercados. Leite e arroz são os produtos mais doados pelos cidadãos. Ainda assim, esta recolha teve um resultado inferior à última realizada em dezembro. O Banco Alimentar contra a Fome recolheu quase 2.500 toneladas de alimentos durante o fim de semana. Só no primeiro dia da campanha foram recolhidas mais de 1.000 toneladas pelos 20 bancos alimentares nacionais, números ligeiramente abaixo do ano passado. Os produtos mais doados são, como é habitual, o leite, seguindo-se o arroz e a massa. A recolhê-los estiveram cerca de 40.000 voluntários. Em comunicado, a Presidente da Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares contra a Fome, Isabel Joné, diz que, apesar da crise e das dificuldades das famílias, os portugueses continuam solidários e mobilizados para ajudar quem mais precisa. Na última campanha, em dezembro, os bancos alimentares recolheram aproximadamente 3.000 toneladas, cerca de meia tonelada a mais do que a recolha do passado fim de semana. Mesmo assim, a Organização da Ação Solidária está satisfeita com os números e considera que os resultados são impressionantes. Este ano, pela primeira vez, a campanha estendeu-se também a Cabo Verde, onde o Banco Alimentar está a desenvolver um projeto em parceria com a Associação Entre Ajuda. Um dos objetivos é criar bancos alimentares na ilha. A campanha, que teve como lema "Não perca esta oportunidade de ajudar quem mais precisa, compre 2, leve apenas 1", decorreu em mais de 1.000 supermercados. Os alimentos recolhidos serão distribuídos a partir da próxima semana a mais de 2.000 instituições de solidariedade social que os entregam a cerca de 400.000 pessoas sob a forma de cabazes de alimentos ou refeições confeccionadas. A recolha nos supermercados terminou este domingo, mas até 9 de junho é possível ajudar de duas formas: adquirindo um vale nas caixas dos supermercados, que é depois convertido em alimentos, ou através da internet em www.alimentestaideia.net, onde é possível doar produtos sem sair de casa. Para além das campanhas de recolha em supermercados, organizadas 2 vezes por ano, os bancos alimentares contra a fome recebem diariamente excedentes alimentares doados pela indústria agroalimentar, agricultores, cadeias de distribuição e pelos operadores dos mercados abastecedores.
Em tempos de contenção, a internet pode servir para ajudar a poupar. Inúmeros são os sites e também blogs que dão dicas sobre como gastar menos e ser criativo com poucos recursos. Já pensou em colocar de parte um pequeno valor mensal para os presentes de Natal ou para as férias? E comprar online? Sabe o que é? Como se faz? Vai poder ver respondidas estas e muitas mais perguntas no vasto mundo da blogosfera. São dezenas de blogs com dicas de poupança, sugestões de saídas baratas, tabelas comparativas de preços, descontos e promoções. Tudo isto está presente na internet. Os autores são na sua maioria mulheres, donas de casa com os seus empregos e que querem ajudar quem lê as suas publicações. Todas com o mesmo objetivo: poupar. Com muita pesquisa, programação e aproveitamento de promoções, vales e descontos é possível fazer render o dinheiro, para que não sobre mês no final do salário. Partilhar é a melhor forma de aprender. Trocar ideias, trocar informações. Sabia que se for às compras sem fome, a possibilidade de não gastar dinheiro desnecessário é menor? Com crise ou sem ela, no poupar é que está o ganho. Basta um clique para encontrar no mundo virtual a melhor forma de chegar ao final do mês, com as despesas pagas e com alguns euros na conta. Seguimos agora com a atualidade regional. A Câmara de Santa Maria da Feira cobra 25 euros a quem fizer uma denúncia, queixa ou reclamação nos serviços municipais. O provedor de Justiça considera a taxa ilegal e pediu, numa carta enviada ao Presidente da Câmara, que a autarquia acabasse com esta prática que vigora desde 2010. Foi o Partido Ecologista Os Verdes que denunciou ao provedor esta situação. O partido contesta a cobrança, que pode chegar aos 50 euros se o denunciante solicitar uma reapreciação da reclamação. O provedor considera que a exigência de taxas nas situações apresentadas pode comprometer o exercício de direito de petição, que, adianta, está previsto expressamente na Constituição. Manuel Machado apresentou a sua candidatura à Câmara de Vila Nova de Gaia, definindo como os seus 4 pilares a ética, a transparência, o rigor e a competência. O candidato garantiu que não governará apenas para alguns, mas para todos os munícipes. A prioridade do candidato é dinamizar a economia local, uma vez que em Gaia há mais de 32 mil desempregados inscritos no Centro de Emprego. A candidatura de Manuel Machado apenas apresentará candidatos à Câmara e à Assembleia Municipal, porque o movimento de cidadãos sente que não tem dimensão para estar também nas freguesias. A Câmara do Porto, em conjunto com a Fundação Porto Social, organizam a 10ª edição da Feira do Mundo Rural. Entre os dias 14 e 16 de junho, quem visitar os jardins da Quinta do Bonjói, em Campanhã, pode deliciar-se com a gastronomia, os doces tradicionais e muitas cerejas, tudo acompanhado de passeios a cavalo, espetáculos musicais, mostra de animais e de artesanato e atividades desportivas. O evento pretende promover a gastronomia, o artesanato, o património, pontos turísticos e a identidade cultural de Portugal. Pode ainda visitar uma exposição temática sobre o lema Marvão Bom Gosto, Turismo, Gastronomia e Tradição. O candidato independente à Câmara do Porto, Rui Moreira, defende que o Porto deve ser o porta-voz de toda a região norte, ou seja, que não deve marginalizar a região, como Lisboa faz com o resto do país. O candidato falava no debate O Norte e a Reforma Administrativa, inserido na grande conferência comemorativa dos 150 anos do Jornal de Notícias, que está a decorrer esta segunda-feira, na Alfândega do Porto. Hoje, ao início da tarde, a circulação do metro do Porto ficou condicionada junto à estação da Casa da Música, fazendo-se em via única, depois de uma composição ter colhido mortalmente um homem. Ao que tudo indica, o acidente aconteceu à saída do túnel da Casa da Música, quando a composição seguia em direção a Francos, por volta da 1h30 da tarde, tendo colhido um homem que não resistiu ao acidente. O motor da República é o mote da mais recente exposição da Alfândega do Porto. Para ver estão as viaturas que serviram os presidentes de Portugal a partir da Primeira República e até aos nossos dias.
De objetivos traçados e sonhos alcançados, um projeto desde há 5 anos trabalhado está agora em execução. A Alfândega do Porto recebe em exposição permanente o motor da República, os carros dos presidentes. Esta exposição conta a história em 4 rodas dos anos passados em Portugal, desde a Primeira República à democracia, começando pelos coches e terminando nos veículos dos ex-presidentes. Para além de destacar os coches que correspondem ao período da Primeira República e que são de facto viaturas que hoje não encontramos em circulação, só encontramos praticamente como peça de museu, há viaturas como o Rolls-Royce Phantom 5 que temos aqui ao nosso lado, que também se destaca, que correspondeu ao período do Presidente Américo Tomás e que também se destaca de entre estas viaturas. São viaturas de grande imponência, de grande aparato e em que se privilegiava algum sentido de ostentação, e que é já muito diferente, por exemplo, do sentido de segurança, comodidade e rapidez dos carros correspondentes ao último período e sobretudo os carros mais recentes do período já pós-25 de Abril. Porém, o sentido patrimonial associado a estas viaturas não existia no começo da República, na medida em que, quando os carros deixavam de servir aos presidentes, eram abatidos ou até mesmo vendidos. Os que restam foram recuperados e restaurados e contam agora uma parte da democracia portuguesa. De alguns deles conhece ainda o paradeiro, pertencem a coleções particulares ou pertencem a museus, outros já conseguiram ser recuperados pela Presidência da República e foram restaurados para constar nesta exposição, mas não a totalidade. Para manter o mesmo brilho de outrora, os veículos serão conservados por um especialista de automóveis da época que garante a conservação desta exposição até o ano de 2025. Porém, os valores inseridos na nossa República não estão apenas representados através das viaturas, mas também através de objetos utilizados pelos ex-presidentes. Uma boa maneira de conhecer a história daqueles que nos representaram e de dar prestígio à cidade do Porto. Aqui estão presentes os valores da República e pensamos que nas últimas décadas, durante as últimas décadas, nada aconteceu tão significativo como esta exposição. Acho que é uma magnífica exposição que o Porto merece e que pensamos que deve ser visitada por muita gente. De entre os exemplares expostos, destaque para o Packard Super 8, que esteve em serviço do primeiro Presidente da República durante o Estado Novo, Marechal Oscar Carmona. E como última viatura utilizada para Américo Tomás, um imponente Rolls-Royce Phantom 5, que foi utilizado também para transportar a Rainha Isabel I de Inglaterra em 1985, na sua visita a Portugal. Mas os carros que aqui estão são fantásticos, são emblemáticos e a partir deles já se pode contar a história da República Portuguesa, o que será fantástico, nomeadamente para os alunos das diferentes escolas do país. A história da República em 4 rodas já pode ser visitada na Alfândega do Porto. O diretor da exposição deixa um apelo. Que nós, portuenses, nós nortenhos, temos mais é que neste momento, a partir do momento em que dispomos desta exposição, vir visitá-la. É o convite que nós deixamos chegar a todos os cidadãos, é que venham visitá-la, merece, vão gostar e vai valer a pena. Seguimos agora com o comentário neste Jornal Regional, hoje com Cancela Moura. Cancela, seja bem-vindo ao Jornal Regional. O nosso primeiro tema leva-nos até às farmácias, que estão com rupturas nos seus estoques. Estão a faltar, então, medicamentos nas farmácias portuguesas. É pelo menos este o resultado de um estudo levado a cabo pela Deloitte para a Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica. Exportação ilegal, também a crise no setor, são 2 dados avançados como as possíveis causas para esta falha na reposição, mas este é um assunto que deve naturalmente preocupar o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde julgo que isto é um assunto muito pertinente, sobretudo para os utentes, uma vez que aqui se fala que cerca de 90% dos utentes, neste estudo da Deloitte para a Apifarma, se vê confrontada com o facto de não ser aviada as receitas em cerca de 46% dos casos. Portanto, é um número, é quase metade, o que é significativo. E eu 46%. Exatamente. E eu atribuía mais isto a uma certa evolução que teve o setor. As farmácias atualmente não são, como eram antigamente, um estabelecimento especial, por assim dizer, e dava o exemplo pela própria lei, a portaria que regula a abertura e a transferência de farmácias, ou a transferência de localização de farmácias, neste momento, tem 3 itens cumulativos que eu penso que levam a esta situação, que é uma captação de 3.500 habitantes no município, portanto,
por cada uma das farmácias, é instalada a mais de 2 km de qualquer outra farmácia existente, uma distância mínima de 100 metros entre a freguesia e entre a farmácia, dentro, por exemplo, de uma freguesia e uma extensão de saúde, e efetivamente esta regra só é quebrada abaixo dos 4.000 habitantes e, por outro lado, haver também uma distância de 350 metros em linha reta entre duas farmácias. Isto significa que houve uma pulverização do próprio mercado farmacêutico, sobretudo os estabelecimentos. Acrescer a isto o facto de a nova legislação também ter permitido que, por exemplo, o proprietário não seja um licenciado em farmácia, portanto só os técnicos, e também, na minha ótica, a questão do mercado dos genéricos e, sobretudo, também as parafarmácias em espaços comerciais que, efetivamente, têm aberto-se com muita frequência. Julgo que são tudo razões que apontam para uma certa pulverização de locais de venda. E, efetivamente, eu acho que muitas vezes as farmácias nos seus estoques têm aquilo que são o mínimo, o indispensável para o dia-a-dia. Admito que um investimento na farmácia, que era um investimento seguro, que era dinheiro em caixa, há muitos anos atrás, com a sucessiva legislação, e como digo, sobretudo, esta legislação de abertura e instalação de novas farmácias e até abrevamentos de alvará, etc., acaba por levar a esta ruptura. A exportação, de resto, de medicamentos é legal, desde que o abastecimento do mercado interno não seja posto em causa ali ou hoje. O que é que revela o estudo? Ou seja, este estudo que diz que quase metade dos utentes já sofreu pela falta, não conseguiu aviar as suas receitas pela falta do medicamento em questão, revela que estão a ser exportados medicamentos neste momento que são fundamentais para o consumo interno. Ou seja, há aqui alguma ilegalidade nas pessoas que estão a fazer. Eu acredito que essa seja a parte em que o Ministério da Saúde, de facto, deverá atuar e, sobretudo, averiguar se isso é verdade. E se isso for verdade, efetivamente poderá estar em causa um princípio básico relativamente aos utentes e o Ministério da Saúde deverá tomar as medidas necessárias para repor, no fundo, esta questão da necessidade interna. Como disse, a exportação não é ilegal. É importante que aqui se diga que eu acho que as parafarmácias ou até todos aqueles medicamentos para os quais não é necessária a receita médica acabam por entrar na lei do mercado, da oferta e da procura, sendo certo que, por exemplo, já havia uma grande preocupação, apesar dos genéricos terem baixado significativamente o preço dos medicamentos, entre 20% a 35% daquilo que nós estamos habituados, em alguns casos, mas em termos médios. Ano passado houve um agravamento e houve um aumento de volume de vendas fora, portanto, destas farmácias. Isto já tem uma cota de mercado na ordem dos 16%. As parafarmácias. Exatamente, mas o grave desta situação é que isto cresceu em volume de negócio em cerca de 4,9% em 2012 e já representa 1,1 milhões de euros também em termos de negócio e subiu em termos de valor cerca de 5,3%. O que significa que isto é um negócio cuja concorrência está também com as leis do mercado e, portanto, as próprias farmácias, penso eu, que acabam por ter uma certa dificuldade de adaptar-se a esta nova realidade. Admito que, efetivamente, se estiver em causa aquilo que são as necessidades básicas dos utentes, que o Ministério da Saúde, naturalmente, deve atuar e com celeridade, efetivamente. De resto, é algo estranho alguns medicamentos saírem daqui para países, no que consta, onde os preços dos medicamentos são mais caros em Portugal e até se fala numa média de 14% mais caros do que no nosso país. Pois, acredito que essa é que seja, de facto, a grande motivação de quem para levar daqui os medicamentos. Quem exporta os medicamentos. Por exemplo, o que eu estava a referir é que estes preços, no fundo, dos medicamentos, que ano passado vimos agravados, como disse, em cerca de 5,3%, os preços dos medicamentos que são colocados fora das farmácias, o que significa que esta oferta, ou esta lei de mercado entre a oferta e a procura, até nem está a funcionar, mesmo até para este tipo de medicamentos. Admito que essa seja a grande motivação, porque, como disse também há bocadinho, os próprios genéricos que fizeram baixar o lucro, que se quiser chamar, que as próprias farmácias poderiam ter com os medicamentos originais. Seguimos para o nosso segundo tema. Hoje, na conferência O Norte e a Reforma Administrativa, inserido na grande conferência comemorativa
dos 125 anos do Jornal de Notícias, Rui Moreira defendeu que a cidade do Porto deve ser a porta-voz dos interesses de todo o Norte. Faria sentido falar-se neste momento, Cancela Moura, num novo referendo sobre a regionalização? Pois, isso é uma dúvida que subjaz ao último resultado do referendo. A revisão constitucional em 1997 instituiu a obrigatoriedade para eventualmente haver regiões, para poder haver regiões, ter que ser antecedida de um referendo para o efeito. Esse referendo aconteceu em 98, na década de 90 houve uma grande discussão, aliás houve uma lei quadro aprovada com o professor Cavaco Silva como primeiro-ministro em 1991, os próprios congressos partidários, os próprios partidos discutiram bastante isto, e este referendo aconteceu em 1998. Eu lembro que o PS e o PC defendiam a regionalização então, com cerca de 9 regiões no próprio continente, não estávamos a pôr aqui em causa aquelas que já existem. Uhum. E, as autónomas, portanto. Exatamente, Açores e Madeira, e também, portanto, houve o tal referendo que levou a 8 regiões distintas no continente. Consensualizou-se pelo menos a realização do referendo. O referendo não foi vinculativo, porque houve uma abstenção superior, cerca de 51,7%. Ou seja, a população na altura não foi mobilizada? Não aderiu, apesar de ter havido campanha, e na altura também os próprios cidadãos manifestando-se desta maneira, portanto, com esta abstenção, desde logo o referendo não era vinculativo. Mas mesmo assim, tendo em consideração o próprio resultado, não há dúvidas também sobre aquilo que era a intenção dos portugueses, porque neste referendo cerca de 60% daqueles que votaram disseram que não, enquanto cerca de 34% vieram dizer que sim. As próprias perguntas também eram um bocadinho subreptícias, porque havia 2 perguntas, eram de difícil compreensão, mas de qualquer dos modos, isto foi uma grande vitória eleitoral na altura do líder do PSD, Marcelo Rebelo de Sousa, que tinha projetado uma nova AD ainda com Paulo Portas, portanto, nessa altura, e, portanto, quer o PSD, quer o CDS não apresentaram qualquer projeto de regionalização, bateram-se por este não, ganharam, e até à data não existe nenhuma iniciativa, eu penso com algum calculismo e taticismo político, para que efetivamente se fale na regionalização. O último epílogo sobre esta matéria foram as comunidades intermunicipais. Uhum. A Constituição refere que a regionalização pode fazer-se no país desde 1976. Em 97 esta revisão levou a que houvesse referendo, mas eu julgo que por alguma cautela os partidos não voltaram a questionar estas matérias. Eu lembro que, sobretudo, há 3 regiões no país, que é o Norte, o Alentejo e o Algarve. Aliás, alguns defendiam que poderia haver uma experiência piloto no Algarve, porque é uma região mais ou menos bem demarcada geograficamente, mas que tem sido recorrentes estas questões, mas na verdade ainda não chegaram ainda a serem concretizadas. Acha que, fala-me nas CIM, mas e a reforma administrativa do ano passado que incide sobre as freguesias? Poderia já ser uma espécie de regionalização se incidisse sobre os municípios e não... As CIMs, no fundo, seriam uma guerra. Aliás, o Tribunal Constitucional pôs aqui fim a um processo que se adivinhava muito polémico. As CIM inicialmente eram 23 e, portanto, reduziram-se na lei de competências, de transferência de competências que o Governo aprovou agora em março de 2012, em março de 2012 as competências, as transferências das competências para as CIMs, mas ameaçava ser muito polémico porque estávamos a falar de 21 realidades administrativas, mais duas áreas metropolitanas que deveriam ter, por exemplo, eleições diretas, que deveriam ter representação direta, com eleição, com órgãos próprios, com competências próprias, e a polémica viria desde logo, provavelmente, por uma transferência de competências dos municípios para essas entidades, bem como do Governo. Admitindo-se o centralismo que o país vive, seriam provavelmente os municípios a ficar esvaziados de muitas competências. Aliás, esta inconstitucionalidade foi logo alertada pelo Presidente da Associação Nacional de Municípios, que veio dizer que iriam pedir a inconstitucionalidade desta medida. Desta e se fosse medida. Com as comissões de coordenação?
Faria mais As comissões sentido. de coordenação são uma descentralização de serviços e são de facto uma representação da região, mas como sabe, alguns partidos políticos depois começou-se a consciencializar a constituição de regiões com base efetivamente nas comissões de coordenação regional, que são 5, que seriam um bocadinho mais lógicas, mas mesmo assim aquilo que aqui se põe em causa é se com as CIM, por exemplo, ou com uma regionalização, não estaremos a criar mais um degrau portanto, na hierarquia política, com mais órgãos, com mais lugares, com mais gastos, com mais dispêndios, porque provavelmente o país, que é um país municipalista, e é importante que aqui se diga, esta questão das freguesias foi uma miniatura de uma discussão a uma escala municipal que poderia desencadear outro tipo de reações. Eu acho que esta questão das CIMs já tinha estudo, já tinha lei de transferências de competências, mas na minha modesta opinião, julgo que ninguém se apercebeu daquilo que poderia ser esta questão. Aliás, o Tribunal Constitucional, de uma penada, resolveu isto, porque o artigo 236 da Constituição diz quais são os órgãos ou as categorias de autarquias e divisão administrativa do país. E, portanto, diz claramente que são as freguesias, os municípios e as regiões administrativas. Não fala de CIMs nenhumas e, portanto, foi basicamente isto que esteve na base da decisão do Tribunal Constitucional, que foi: não podemos instituir uma entidade cuja previsão não existe na lei fundamental. E, portanto, as CIM poderiam originar uma discussão muito mais profunda, muito mais polémica do que aquilo que foram as freguesias. De modo que eu acho... E o Governo acha que ainda pode levar este assunto até à Assembleia para discussão? Não, esta questão deve arrumado? ser vista de uma outra forma. Por exemplo, Rui Moreira, contornando esta questão da regionalização, diz que acha que o Porto deve criar círculos concêntricos de associações de cidades à volta do Porto, porque o Porto é o norte, por assim dizer. Nós estamos a falar de uma realidade muito maior, onde eventualmente se possa instituir uma rede em que se complemente, no fundo, estas necessidades das várias cidades. Equiparar isto, por exemplo, à colaboração que a Universidade do Porto tem com a Universidade do Minho, com a Universidade de Aveiro. Isto é um exemplo dado por Rui Moreira, que acaba por entroncar e ultrapassar esta questão que pode ser a regionalização, porque também fazer uma regionalização mal feita ou eventualmente discutirmos um modelo para eleger mais representantes ou mais representação política, como pode alguns, não ser esta a melhor poderá saída não para ser o a melhor país. solução, sobretudo pela dimensão que o país tem, que esta foi a grande questão que levou a que os portugueses, na altura, com todos os líderes de opinião, com todos os comentadores quase a emitirem um possível sim à regionalização, foram confrontados com um não, que foi a decisão que na altura ficou tomada e quase em definitivo até ao dia de hoje. Cancela Moura, obrigada pelos seus comentários. Até 2 a 8 dias no Jornal Regional. E nós agora seguimos a conhecer aquela que é a capa do Jornal Audiência para amanhã. Destaque fotográfico vai para Gaia e para Vilar de Andorim, com Manuel Monteiro, que faz o balanço positivo dos 12 anos à frente da Junta de Freguesia. Ainda para ver nesta edição, aquela que é a 8ª edição da Feira Medieval de Vilar de Andorinho, onde Dom Sancho I vai ser então o rei. Do lado esquerdo, no Jornal Audiência, vamos para Matosinhos, onde os apoios a Guilherme Pinto causam surpresa no PS. Ainda em Matosinhos, PSD dá a conhecer os candidatos às juntas de Matosinhos. Mais abaixo, em Gondomar, projeto inovador apresentado. E em Vila Nova de Gaia, o destaque para o humorista, a entrevista com o Marco Rebelo, que diz que rir é mesmo o melhor remédio. Nesta edição do Audiência, ainda 2 destaques. No Empresas e Negócios, a empresa portuguesa que transporta roupa de vários revendedores, e ainda na Sociedade, a Academia do Bacalhau do Porto, que homenageia Marlon, o jovem assassinado na Queima das Fitas 2013 da cidade do Porto. E agora as previsões do tempo para amanhã. Sol e céu pouco nublado, é a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Quanto às máximas, 25 graus para o Porto, 29 para Lisboa, 25 graus é também a máxima prevista para Faro. A informação está de regresso mais logo. Até lá, boa noite.